Questão 7 CMB, prova 2019, sexto ano. Theo, aluno do quinto ano, é fã de xadrez e decidiu cobrir a parede de seu quarto, que possui dimensões 3,5 metros por 2,5 metros, com azulejos quadrados de cores branca e preta, tal qual um tabuleiro de xadrez. Para economizar na compra de material, Theo quer utilizar azulejos do maior tamanho possível e que a parede seja completamente coberta, sem sobrar espaços e sem que seja preciso cortar nenhum azulejo. Quantos azulejos Theo deve comprar? Temos aqui daí 5 alternativas, né, pessoal? Claro que somente uma delas está correta. E aqui daí, para a gente entender primeiro esse problema, a gente precisa pensar um pouquinho em cima dele, tá bom, galera? E veja, isso aqui é um problema clássico de colégios militares. Já caiu várias e várias vezes aí, em várias provas aí para admissão ao sexto ano dos colégios militares do Brasil. Temos que conhecer esse problema aqui, esse padrãozinho, tá bom? Então, vou dar uma aproximada aqui, ó, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer é um retângulo, né? Já que o quarto do Theo aqui ele é retangular, né? O problema ali me disse isso aqui, né? Uma parede do seu quarto e tal, né? Possui dimensões 3,5 metros por 2,5 metros, né? Tá, ele não falou aqui que é retangular, mas como se trata de uma parede, ele deu somente 2 dimensões, isso fica subentendido pra gente, né? Uma parede retangular. Beleza, então eu vou fazer um esquema aqui dessa parede, pessoal. Olha só, vou desenhar aqui um retângulo pra gente pensar em cima dela, tá bom? Em cima dele. Aqui daí vai ter um retângulo, tá horrível o meu desenho, mas o importante é que vocês consigam entender. Beleza, aqui daí trazer um pouquinho mais para baixo, ó. Agora se liga só, galera, aqui daí eu vou dizer que a minha medida é de 2,5 metros, que é a menor, tá bom? E aqui daí é a medida de 3,5 metros, né? Que são as medidas aí da parede do Theo, tá? E agora a gente tem que pensar da seguinte maneira. O Theo, ele quer fazer o seguinte, ele quer chegar aqui e quer colocar azulejos quadrados aqui dentro, né? Ó, vai colocar vários quadradinhos aqui, de modo que não sobre azulejo, né? Vamos ver ali como é que o problema deixou isso claro. Olha só, ó, ele quer cobrir totalmente a parede, né? Completamente coberta, sem sobrar espaços e sem que seja preciso cortar nenhum azulejo. Então isso aqui é muito importante. Qual que é a ideia que está por trás disso aqui? Pessoal, pensem comigo da seguinte maneira, ó. Qual que é a ideia aqui, né? Para que não sobre nada, certo? E para que também eu não precise cortar nenhum azulejo. O que está por trás dessa informação aqui? É a seguinte, olha só. Vamos imaginar então que as medidas do lado do quadrado de cada azulejo que o Theo quer colocar aqui, elas sejam um bagulho assim, ó. Colocar aqui daí, ó. Essa aqui daí é a medida de um dos ladinhos, tá bom? Daí o Theo vai chegar aqui e vai completar esse retângulo aqui, né? Com esses quadrados. De modo que vai ficar um negócio assim. Claro que aqui deu 4, né, galera? Supõe aí que essas medidas são iguais, não são, né? Essa aqui tá maior que as outras, mas suponha que todas são iguais. É só para vocês entenderem aqui o meu raciocínio, tá bom? Ó, então aqui eu tenho uma medida, aqui eu tenho outra, beleza? Legal. E agora, pessoal, qual que é a ideia que está por trás disso? Para que não sobre nada e que a parede esteja completamente preenchida, eu sei que se eu pegar esse 3,5 aqui, que é o comprimento total da parede, né? Aqui dessa dimensão, e dividir aqui pela medida do lado de cada um dos quadrados que o Theo vai estar colocando ali, né, para completar essa parede, se eu efetuar a medida de 3,5 pelo lado desse quadrado, eu vou estar obtendo o número de azulejos que eu tenho aqui. Por exemplo, supondo aqui, ó, isso aqui é 3,5, vamos supor que a medida de cada um deles aqui seja de 0,5 metros, tá bom? Se eu dividir 3,5 por 0,5, essa divisão dá exata. Isso aqui dá exatamente 7, tá? Não precisa, assim, não vou fazer aqui agora, mas confia em mim, essa medida dá 7, tá bom? Ou seja, se cada azulejo tiver 0,5 metros, dividindo 3,5 por 0,5 dá 7. Isso significa que vão ser utilizados aqui exatamente 7 azulejos. Agora, se o lado de cada um desses quadrados aí, desses azulejos, eles tiverem uma medida que, quando eu divido 3,5 por ele, o número não seja exato, seja aí, por exemplo, 5,2, se eu tenho um número qualquer, então isso significa 5,2, esse vírgula 2 quer dizer que vai estar sobrando um pedaço de azulejo. Em outras palavras, a divisão do 3,5 por esse número ela tem que ser inteira, certo? Para que não sobre nenhum pedaço do azulejo, para que eu não precise, e para que não falte nada aqui para eu completar a parede, tá bom? Então, em outras palavras, galera, vejam aí que, entre aspas, o que eu estou buscando é um divisor de 3,5, né? Porque se eu dividir o 3,5 por um divisor dele, certo? Entre aspas, eu estou colocando. Se eu dividir o 3,5 por um divisor dele, o meu resultado aí ele vai ser um número inteiro. E nesse caso não vai sobrar azulejo. E seguindo-se aí a mesma ideia, eu quero que esse número também seja um divisor aqui do 2,5, para que não sobre nada aqui também, né? Certo? Então, a minha ideia aqui, ela vai ser basicamente qual, pessoal? Eu quero encontrar um número, né? O lado do quadrado desse azulejo, né? O lado desse azulejo, que é um quadrado, ele tem que ser um divisor, tanto de 3,5 quanto de 2,5. Só que veja, por que eu estou colocando entre aspas esse divisor? Porque a gente não define divisor para número decimal, né? Só que agora vejam o seguinte, pessoal. Se em vez de trabalhar com esse 3,5 em metros, eu transformar isso aqui para decímetros, isso aqui vai ser 35 decímetros.
Isso aqui vai ser 25 decímetros. Ah, e trabalhar com decímetro aqui, né? 35 e 25, eu consigo trabalhar com divisores de 35 e 25, tá bom? Só que ainda não acabou o problema, né? Para quem não se lembra como é que faz essa transformação, galera, vem com o prof aqui, ó. Vou mostrar aqui detalhadinho para vocês, ó. A gente tem um macetinho que é o seguinte, olha lá, ó. KH dá, ó, cagada, cagada, pulei um, olha lá, desce muito. Legal, né? Então, ó, cagada, pula um, desce muito, né? Ó, desce muito, beleza? Isso aqui é um macetinho para a gente memorizar aqui a nossa tabelinha de transformação de unidades, né? Agora vamos colocar aqui, como estamos trabalhando com comprimento, aqui vem metro, 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 metro e metro, né? E daí, olha só, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E daí agora vejam, né? Como eu quis transformar ali o valor que estava em metros para decímetros, basta que eu desloque a minha vírgula uma casinha para a direita, né? Então aqui daí no caso, olha só aqui, ó, metro para decímetro é uma casinha para a direita, tá bom? Então aqui no caso, o 2,5 vira 25, certo? Decímetros, e o 3,5 vira aqui 35 decímetros, tudo bem? Então, agora vejam, né? Conforme eu estava dizendo para vocês, agora eu consigo trabalhar com um divisor entre 35 e 25. E isso seria um divisor comum entre 35 e 25, correto? Por quê? Ele tem que ser um divisor comum porque ele tem que ser um divisor tanto dessa medida aqui quanto dessa medida, porque daí no momento, né, se eu quiser calcular quantos quadrados eu vou precisar aqui e quantos quadrados eu vou precisar aqui, basta que eu divido 35, ó, aqui, ó, basta que eu divida aqui o 35 por essa medida e eu vou ter um número inteiro, e se eu dividir o 25 por essa medida, certo, pelo lado desse quadrado, eu também vou ter um número inteiro, por isso que ele tem que ser um divisor, tanto do 35 quanto do 25, tudo bem? Agora se liga só em outra informação que eu tenho aqui, ó, pessoal, aqui daí ele ainda fala, né, ó, aqui, ó, essa informação aqui, ó, além de ser um divisor, ele ainda quer, ó, que a medida seja o maior possível, né? Olha só, ele quer utilizar azulejos aqui, ó, do maior tamanho possível. Ou seja, além de querer que esses valores aqui, né, o tamanho do lado de cada azulejo, ele seja um divisor de 35 e 25, eu quero que ele seja o maior divisor possível. Logo, estamos tratando aí de um probleminha de máximo divisor comum. É aqui que está o problema, né, galera? Ou seja, se eu tirar aqui o MDC, máximo divisor comum entre 35 e 25, eu vou ter o tamanho de cada azulejo. Mas calma que ainda não acabou o problema, né? Então vamos lá, ó. O que eu tenho que fazer então para calcular o tamanho de cada ladinho aqui, né? Olha só, vou colocar aqui daí, né? O lado de cada quadradinho aqui do azulejo, ó. Esse tamanho aqui, ele vai ser igual ao MDC entre 25 e 35, tudo bem? Então vamos fazer aqui daí, ó. O MDC entre 25 e 35, galera, quem está habituado com esses cálculos aqui já sabe quanto vale esse MDC aqui, né? Aqui no caso eu vou calcular por fatoração simultânea, que é o método que eu julgo mais simples aqui que eu passo aí para os meus alunos, tá bom? Então olha só, vamos lá, ó. Aqui daí não dá por 2, nenhum deles é par, né? Nenhum deles dá por 3 também, 25 e 35 não estão na tabuada do 3 aí. 35, só somar 5 mais 3 dá 8. Como 8 não divide por 3, 35 também não, né? Então aqui, ambos dão por 5, ó. Quando eu coloco o 5 aqui, eu tô vendo que o 5 divide os dois carinhas. Então esse 5 aqui ele ganha um asterisco. É assim que a gente faz o cálculo por fatoração simultânea de MDC, beleza? Aqui daí fica 5 e aqui daí fica 7, né? 35 por 5 fica 7. Aqui daí dá para dividir por 5 de novo, fica 1 e 7. E aqui dá por 7 que fica 1 e 1. Bem rapidinho esse cálculo, ó. Agora, como estou trabalhando com MDC, só vem aqui, só entra aqui na multiplicação quem recebeu o asterisco, ou seja, quem dividiu todo mundo que está aqui à esquerda. Nesse caso aqui daí, então, ó, meu MDC entre 25 e 35, ele é igual a 5, né? 5 o quê? 5 decímetros, já que vai ser aí o tamanho aí do lado de cada azulejo, né? Ou seja, cada azulejo aqui, pessoal, ele vai ter 5 decímetros de lado. Ó, os lados que preencheriam isso aqui, ó, seriam desse tipo aqui, ó, seria um quadradinho de lado 5 decímetros, tudo bem? E conforme nós vimos, né, essa medida de lado aqui, ela é o maior tamanho possível que cada azulejo pode ter, tudo bem? De modo aqui que não sobre nada, né, já que ele é um divisor, né, não vai sobrar nada nem aqui e nem aqui. Mas não acabou ainda, o problema não pediu esse valor. Vamos ver lá o que o problema pediu, ó. Ele pediu quantos azulejos o Theo deve comprar. Então vamos lá, ó. Conforme o prof tinha falado no comecinho, né, para eu saber quantos azulejos vão caber aqui, o que eu tenho que fazer? É muito simples. Eu vou pegar esses 35 decímetros, né, que é a medida desse lado aqui, ó, 35 decímetros, certo? E vou dividir pelo lado de cada quadradinho, ó, porque vejam, cada uma dessas medidinhas aqui é um lado, né? A partir do momento que eu divido esse 35 pelo tamanho de cada um desses lados, eu vou saber quantos azulejos eu tenho somente nessa dimensão.
tá bom? Então, se eu dividir aqui daí, galera, olha só, dividindo isso aqui daí, o 35 por 5, né, que é 5 decímetros, vejam que eu estou pegando a medida em decímetros aqui, já que esse lado está em decímetros, né? Então, ó, pegando ali daí 35 dividindo por 5, isso aqui é igual a 7, beleza? Mas calma que ainda não acabou. Somente aqui eu vou ter 7 azulejos, tá bom? Beleza? Então, ó, aqui eu tenho 7 azulejos, tá bom? É como se eu colocasse empilhadinho aqui, ó, isso aqui daí me daria 7 azulejos, beleza? E agora aqui na outra medida, ó, eu vou ter que fazer a mesma coisa, ó. Aqui também, ó, mesma ideia. Vejam que aqui se essa medida é 25 decímetros, para eu saber quantos azulejos eu vou ter somente nessa medida aqui, ó, basta que eu pegue o 25 e divida por 5. E 25 dividido por 5 dá 5, né? Então aqui nessa medida daí eu teria 5 azulejos, beleza? E agora, para eu saber quantos azulejos vão caber ali, como é que eu faço, pessoal? É só imaginar aqui, ó, deixa eu apagar aqui essa nhaca só para vocês entenderem, ó. Mas vejam, já vou deixar claro aqui, né? Aqui vai ter 7 azulejos e aqui vai ter 5, tá bom? Vejam que a ideia aqui daí, ó, seria que eu teria um retângulozinho, certo? Vou colocar aqui daí, ó. Eu teria um retângulozinho, ó, com 7 azulejos aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? E aqui daí eu teria 5, ó. Aqui daí 2, 3, nossa, ficou horrível, né? 2, 3, e aqui daí 4, 5. E daí para eu saber o total aqui de quadradinhos, ó, é como se eu estivesse preenchendo tudo isso aqui, né, ó. Certo? Ou seja, em suma, o que eu tenho que fazer? É só multiplicar os 7 azulejos, deixa eu pegar outra cor aqui agora, ó. É só multiplicar os 7 azulejos que eu tenho nessa dimensão, certo? Pelos 5 azulejos que eu tenho nessa dimensão aqui, ó. É um retângulo, né? Eu tenho 7 aqui e 5 aqui. Se eu fizer aqui daí, ó, galera, 7 vezes 5, isso aí vai dar 35. Portanto, o total de azulejos aqui são 35, né, ó. 7 vezes 5 é igual a 35. Logo, aqui daí o Theo ele teria que comprar 35 azulejos para preencher aí a parede do quarto dele de acordo com as restrições do problema, né? 35 azulejos aqui, então a alternativa correta aí, portanto, para a gente de letra B.